aqui quer mudar alguma coisa na sua vida hoje? Levanta a mão. Ó, deu uma melhorada. Agora foi 93,9%, segundo os meus cálculos, na escala de chute. Eu tenho certeza que no final vai todo mundo levantar a mão. Porque mesmo quem acha que tá bom, vai querer ficar melhor. Sabe por quê? Porque você hoje, em nome de Jesus, você vai entrar nos melhores dias da sua vida. Eu vou falar de novo, Ademir. Tem que ativar esse povo na fé. Vocês têm que ser fominha, gente. Tem que ter esperto, tem que estar esperto. Uma palavra dessa profética, se eu tivesse sentado aí, eu ia falar assim, recebo! Alguns fizeram. Já liga na terra e no céu. Eu vou fazer um rio, sabe, ali no CD que a gente dá um rio, se bem que hoje em dia é Bluetooth, coisa arada, né? Mas tem um rio, é um negócio de voltar ali. Eu quase que ia pagar um mico aqui, que eu ia falar, vou dar o rio ali, vamos voltar a fita. Olha só. Ia dar uma de Jurássico aqui, né? Mas vou voltar. Vamos simplificar, vou voltar. Reverso, né? Você, em nome de Jesus, a partir de hoje, está entrando nos melhores dias da sua vida. Quem recebe? Está mais ligado agora. Então fica ligado que o negócio vai começar a pegar. Todos nós estamos buscando paz, resolver os nossos problemas. Sim ou não? Só que é o seguinte, normalmente a gente busca as soluções, a paz, normalmente de fora para dentro. Normalmente a gente busca nos relacionamentos, ou nas conquistas, ou nos prazeres, em algumas coisas que ao nosso redor venham atingir as nossas expectativas, venham ao encontro das nossas necessidades. Isso é até normal, mas assim, na sua vida vai ser algo mais profundo e além disso. Porque o ser humano natural funciona desse jeito que a gente falou. Mas o ser espiritual, a pessoa espiritual, ela vai além disso. Porque em vez da gente buscar as nossas compensações, as nossas recompensas, uma coisa que agrada, uma coisa que traz uma alegria nas coisas de fora, nós temos a oportunidade de entrar agora nos melhores anos da nossa vida, nos melhores dias das nossas vidas, porque nós temos à nossa disposição um tesouro que é além disso. É um tesouro que nasce de dentro para fora. E mantém o teu interior em paz de espírito. Mantém você seguro mesmo em meio a guerras. Olha só. Mantém você no caminho certo mesmo perante inúmeras propostas. Mantém você numa condição de auxílio e força mesmo em momentos difíceis. E alguns até parecem ser impossíveis de serem vencidos. Uma força interior, uma condição interior, melhor dizendo, que ainda que você sinta dores, ainda que você esteja passando por situações muito dolorosas, complicadas, difíceis, com a alma ferida, triste, com as situações ou com a traição das pessoas, com a incompreensão, ainda assim, essa condição interior, ela te mantém, ainda que passando por dores, exalando, a sua alma exalando de louvores e gratidão a Deus.
Então nós temos visto isso nas semanas anteriores e é uma condição que está disponível para cada um de nós. Só que é o seguinte, nós vamos entrar nessa semana falando sobre os melhores dias das nossas vidas. Hoje vai ser o pontapé inicial. Hoje nós vamos aqui construir uma plataforma de entendimento para depois construirmos uma prática, um entendimento e prática nessa direção. Não está para ser tudo num culto só, nem em 2 e nem em 3. Então vai ser como uma série. Né? Dessa vez eu talvez até fale que é série depois ali, mas a direção é essa. Os melhores dias da nossa vida vêm de uma condição interior, mas só que a gente precisa entender o jogo que a gente está jogando. Qual é o jogo da vida? A proposta de Satanás sempre vai na direção de fazer você trocar o maior tesouro, que é o reino de Deus. Depois nós vamos nos aprofundar no reino de Deus, mas eu quero aqui primeiro falar dessa plataforma, o jogo que a gente está jogando. O inimigo vai sempre tentar fazer você trocar o reino de Deus por desejo desse mundo. Eu quero ler com você Gênesis capítulo 3, só para fundamentar isso. Gênesis 3, de versículos 4 e 6, que fala ali da queda do ser humano. Até esse momento não tinha entrado no planeta doença, problema, enfermidade, malícia. Tudo entrou a partir dali. Até a esse momento, o homem e a mulher tinham plena comunhão com Deus e só havia vida e paz. Nesse momento, então, no capítulo 3, no versículo 4, disse a serpente à mulher, certamente não morrerás. Deus sabe que no dia em que dele comerem, que é da árvore do conhecimento do bem e do mal, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Então aqui a serpente estava falando assim, ó, para Adão e Eva, aquilo que Deus falou, nada a ver. Nada a ver. Não é bem assim, não. Aí vem com um argumento fortíssimo para tentar seduzir você. Porque o padrão é o mesmo, gente. Isso aqui acontece todos os dias com todo ser humano. Isso aqui acontece com você todo dia. Preste atenção. Todos os dias. Com máscaras diferentes, com formas diferentes. Comigo e com você. Versículo 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar. Agradável ao paladar. Era atraente aos olhos. E além disso, desejável para dela se obter discernimento. Tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Vocês lembram da semana passada da malícia? A malícia entrou aqui. E toda a maldade entrou aqui também, porque a partir desse momento o ser humano se afasta de Deus. Porque desobedece a Deus. Deus tinha falado uma coisa, vocês podem mexer em tudo. O planeta está aí à disposição de vocês podem cuidar disso e vai ser mantimento para vocês, deu toda a direção, mas aquela árvore do conhecimento do bem e do mal não mexe, não. Só que não estava ali um bloqueio para eles não mexerem. Não, Deus dá o livre-arbítrio. Deus dá a condição de nós escolhermos obedecer ou não. Sempre foi assim, sempre vai ser, porque Deus não é um Deus arbitrário. Ele mostra o caminho certo e o caminho errado, e nós temos a opção de obedecer ou não. Aí, o ser humano decidiu obedecer, e a gente faz isso todo dia. Desobedece direto. Ouve a voz da serpente, deixa o nada a ver entrar, deixa-se levar por aquilo que é atraente aos olhos, agradável ao paladar, o desejável, e se afasta de Deus. É assim que acontece. Essa é a plataforma a qual eu e você estamos inseridos, e por isso que o mundo está do jeito que está. A alegria eterna, ela é trocada pelos desejos passageiros desse mundo. Os enganos dessa vida tomam a frente da verdade que salva eternamente. Aí as famílias, que seriam um lugar mais agradável para se viver,
Os casamentos que deveriam ser o reflexo do relacionamento de Pai, Filho e Espírito Santo. A família que seria o lugar de vida, ensino, saúde, segurança, se torna um ambiente de brigas, conflitos, geradores de traumas. Quem aqui não tem alguma experiência que marcou dentro da sua família? Digo negativamente. Palavras que ferem os relacionamentos entre as pessoas, por conta de conduzirem os relacionamentos em função dos seus próprios desejos, da sua própria forma de pensar, de ver, acaba então falando palavras que machucam. O individualismo toma lugar da comunhão, toma lugar dos relacionamentos saudáveis, a intolerância, os conflitos tomam lugar da paciência, da paz, e assim a humanidade vai vivendo e vai se ferindo. Então isso se reflete em todas as áreas da sociedade. É nesse mundo que a gente vive. Concorda comigo? É dentro disso. E muitas vezes nós somos os agentes desses males. Nós não estamos aqui falando, nos colocando como vítimas. Não, porque muitas vezes nós ferimos. Nós fazemos exatamente isso que nós não gostaríamos que fizessem conosco. Então a gente precisa ter essa consciência e essa autorreflexão, esse autoexame, tá? Então, entendendo essa plataforma sobre a qual a gente vive, nós temos a oportunidade de começar a mudar muitas coisas. E essa mudança começa dentro de nós. Nós não podemos mudar o mundo inteiro. Não tem como você mudar o mundo, mas tem como você mudar o seu mundo interior. É o primeiro mundo que você precisa mudar. Você precisa ter essa clareza de que esse mundo interior necessita de transformação, de mudança. Nós estamos no ano de transformações. Partindo dessa premissa, tudo começa a acontecer. Se você parte desse entendimento e não fica como todo ser humano natural, você vai nesse entendimento de que necessita de transformação, de mudança, e você quer isso. Você parte desse entendimento de que o mundo está dessa forma e você não quer ser assim. Que você tem sido assim em algumas áreas, com algumas pessoas, mas você quer que o reino de Deus entre em seu coração e você seja transformado. Aí você começa o processo dos melhores dias da sua vida. A verdadeira fonte dos melhores dias da sua vida, na sua família, nos seus propósitos, nos sonhos, na sua saúde emocional, na sua saúde espiritual, na sua saúde física, a ponto de quebrar ciclos de derrota, ciclos de retrocesso, ser transformado na sua condição e transformando realidade, tudo isso está no reino de Deus. E a gente precisa compreender o que é reino de Deus. Talvez, se eu for perguntar aqui o que é reino de Deus para você, cada um vai falar uma coisa. Uns associam mais com uma coisa muito longe, outros associam com igreja, com religião. O reino de Deus é algo muito mais pessoal, mais concreto do que a maioria das pessoas imagina. Jesus falou em Lucas 17, versículos 20 e 21, respondendo aos fariseus ali, uma pergunta, e ele então ilustra o que é o reino de Deus, dentre várias coisas que ele fala sobre o reino de Deus. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível. Por favor, responda comigo assim: o reino de Deus é invisível. Vamos aí trabalhando o entendimento, né? Então, o reino de Deus é invisível. As pessoas não vão ver, né, algo concreto, diferenciado. O reino de Deus está acontecendo, ele é real, mas não é visível aos olhos humanos. Então, primeiro entendimento. Nem se dirá aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. De quem que Jesus estava falando? Dele mesmo. Jesus
é a ponte, o acesso do reino de Deus para nós. Todos aqueles que o receberem e crerem no seu nome, João 1,12, que eu cito bastante nos cultos. Todos aqueles que o receberem e crerem no seu nome, dê-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Então, Jesus, ele abre o caminho. Aquilo que era vivido só pelos sacerdotes passa a possibilidade de ser experimentado por todo mundo que quiser. Todo mundo que o receber e crer no seu nome. Podem passar a condição de serem filhos de Deus. E a ilustração que muito é utilizada por Jesus é sobre reino. Por quê? Porque Jesus utilizava a ilustração que era a condição deles naquela época, porque a monarquia era operante naquela época e naqueles lugares, naqueles países. Então, falar sobre o reino de Deus é falar sobre um poder que governava sobre todos. Para nós é difícil entender porque a gente não sabe o que é monarquia. Nós vivemos numa democracia, talvez numa falsa democracia, mas vamos dizer que é democracia. E não temos entendimento que é uma monarquia de verdade. Monarquia, existe um rei que é honrado, que governa sobre tudo e todos. E existem as pessoas que servem ao rei, existe o palácio. E no palácio do rei é um outro planeta, é uma outra situação, é uma outra condição, é uma outra realidade, é outra forma de pensar, é outra forma de agir. E quando então nós passamos a ter o direito de sermos feitos filhos de Deus, passamos a ser príncipes e princesas de Deus, passamos a fazer parte do reino de Deus. E recebemos o acesso ao Pai. Isso muda tudo. E é exatamente isso que faz com que nós possamos ter os melhores dias das nossas vidas. Vivendo dessa forma que nós falamos antes aqui. Viver no reino de Deus não é viver imune às coisas desse mundo aqui. Viver reino de Deus é viver exatamente com um poder sob a regência do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e vivendo com o poder de lidar com as circunstâncias aqui de uma forma completamente diferenciada, com uma capacitação de Deus. Com a paz reinando no nosso interior, mesmo que estejamos no olho do furacão. Olhando as pessoas, as circunstâncias de uma outra forma, de um outro ângulo, compreendendo as coisas de cima e não de baixo. Muitas vezes compreendendo o que está por trás dos bastidores espirituais. Conseguindo enxergar que as pessoas são como marionetes, muitas vezes, do inimigo, e são usadas por ele para trazer tribulação. Então nós passamos a olhar as circunstâncias além do que os olhos veem. E mais ainda, recebemos ferramentas espirituais para poder lidar no mundo espiritual a ponto de alterar realidades aqui no mundo natural. Isso é magnífico demais. É algo que está disponível para mim e para você. Viver reino de Deus muda tudo. E quando nós entregamos a vida para Jesus, nós temos o direito de sermos filhos de Deus, só que isso é um processo de desconstrução e construção interna. Eu gosto muito de usar aquele exemplo, aquela história que o rei falou para o príncipe, tá bom, você quer ter um irmão, quer ter uma irmã? Porque o príncipe queria ter muito um irmão ou uma irmã. E aí, então, o rei falou, tá, então você vai lá, se infiltra lá no meio do povo, sai do palácio, se infiltra no meio do povo e escolhe um irmão, uma irmã para você. Aí o príncipe vai, se veste como todo mundo, se infiltra no meio do povo, faz amizades, se coloca como uma pessoa igual a todo mundo, não se demonstra como príncipe, porque se demonstrar como príncipe, as pessoas vão querer tratá-lo de uma forma diferente, vão vê-lo de uma forma diferente, ele então vai lá e escolhe um irmão e uma irmã e traz para o palácio. Faz o convite, você quer ser meu irmão, minha irmã? Se revela a essa pessoa. Para os outros não se revela, mas para essa pessoa se revela, essa pessoa é você. Aí o príncipe se revela a você, o filho do rei. Está entendendo a história?
Foi assim que Jesus fez. Jesus veio, se fez igual a cada um de nós. A imagem de Deus, ele veio e se fez homem. E se colocou no nosso patamar para que a gente possa entender. E revelou aos pequeninos o reino de Deus, aqueles que se abriram para receber. E ele chamou você. Ele te chama para o palácio. Ele te chama para essa condição nova, só que você entra nessa condição nova e tem muita coisa para aprender. Muita coisa nova. Você entra nesse ambiente, uma coisa completamente diferenciada, uma forma de pensar, uma forma de agir, e também acesso aos poderes que você nem sabe o que tem. É bem assim. Conforme vamos nos entregando e procurando aprender, adquirir esses pensamentos, esse jeito de ser, nós vamos então crescendo na prática. E vamos então exercendo esse direito que recebemos de sermos filhos do Rei. Começamos a viver então o reino de Deus. Na sua vida é a mesma coisa. Conforme você for buscando, ansiando, desejando, você vai crescendo na prática, nos pensamentos e na prática, como filho e filha de Deus. E o reino de Deus começa, então, a fazer um efeito na sua vida, no seu interior. Começa a mudar as realidades na vida das pessoas que te ouvem. Tem muitos que não ouvem, mas tem outros que ouvem, vão ouvir. E essa presença do reino, ela vai começar a alterar a realidade dentro de você, o mundo dentro de você. Vai começar a entrar, então, de forma sobrenatural nos ambientes em que você está. E é maravilhoso demais quando a gente vê o cuidado, o amor de Deus. E o mover sobrenatural de Deus. E vamos aprendendo isso, só que essa condição, esse processo de transformação, de desconstrução de mentalidade de povo comum, para uma construção de uma nova mentalidade de filho e filha do rei, isso precisa ser constante, precisa ser crescente. Talvez você não mude a realidade de algumas pessoas, talvez sim. Mas você, ainda que não consiga mudar a realidade de algumas pessoas, ainda que não consiga mudar algumas situações, pode ter certeza, você vai sempre caminhar na confiança de que certamente algo vai acontecer de bom ao seu favor e o resultado final você tem certeza que vai ser bom. Romanos 8, 28. Coloca ali Romanos 8, 28. Deus age em favor, né? Essa versão NVI é assim, Deus age em favor em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, né? Deus, a versão Almeida diz, Deus coopera para o bem, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. Na NVI, os que são chamados segundo o seu propósito, Deus age em todo o tempo, contribui juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então essa certeza, ela nos guia. Conforme vamos conhecendo o Rei dos Reis, conforme vamos conhecendo o príncipe, o filho do rei, conforme vamos crescendo nessa intimidade e também nesse habitar no reino de Deus, que é invisível, mas é real, nós vamos crescendo em experimentar exatamente essa realidade, porque o reino de Deus está acima de tudo e de todos. Aí sabe o que acontece? As pessoas não vão enxergar, mas uma coisa vai acontecer, elas não vão enxergar o processo, vão caçoar, vão fazer chacota, vão criticar, vão falar mal, mas uma coisa ninguém vai poder tirar de você, o resultado final. Por favor, repita assim, o tempo fala. Estava orando agora à tarde e conversando com o Espírito Santo, e aí, nesse papo, eu estava conversando e rindo e tal, com o Espírito Santo, falando sobre isso, e aí eu lembrei, né? Eu acho que foi o que o Espírito Santo falou comigo, nada mais, nada menos, esse negócio de o tempo fala é a versão que Jesus falou, é a versão mais contemporânea daquilo que Jesus falou, que pelos frutos vos conhecereis. O que é fruto? É resultado. Né? Na linguagem ali, era uma linguagem mais de agricultura, porque isso tomava, né, era agricultura, pesca, né, eram economias reinantes naquela época, então Jesus sempre usa exemplos para contextualizar as pessoas que ouviam. Talvez hoje ele iria falar, né, o resultado final, com certeza, o resultado, pelo resultado você vai ver
qual é a pessoa, como é a pessoa. Então, se você se aproxima de Deus, se você busca viver o reino de Deus, pode ter certeza que o resultado final, o fruto final, vai ser o bem que Deus tem. Mas, para isso acontecer, para esses melhores dias da sua vida vierem a acontecer, tem um processo, tem um jeito, não é de qualquer jeito. É esse processo de desconstrução da velha natureza, da mentalidade de povo comum, para uma construção de uma nova natureza. Eu quero ler com você Efésios, capítulo 4, versículos 17 a 24. Efésios 4, 17 em diante, diz assim, enquanto você abre eu vou aqui lendo, porque o texto é longo. Assim, eu lhes digo e no Senhor insisto que não vivam mais como os gentios. Gentios é o povo comum, é o povo que não conhece a Deus, é o povo que não conhece, no nosso caso, o reino de Deus. Tá? Nós éramos gentios quando não tínhamos Jesus. Quando passamos a ser filhos de Deus, passamos a ser adotados como filhos. A mesma coisa dessa ilustração que eu fiz. Não vivam mais como os gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância. Ignorância no sentido de não ter o entendimento, não ter o conhecimento, tá? Da ignorância em que estão devido ao endurecimento do seu coração. Eu fico imaginando aqui quanto tempo eu vivi com o meu coração endurecido e não me abria ao que Deus tinha. Eu não ouvia os meus colegas quando me evangelizavam. Alguém aqui já se encontrou na mesma situação? Levanta a mão aí para me ajudar. Obrigado, gente. Vocês estão tão queridos. Me consola o coração saber que não era só eu que tinha o coração duro. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação. Estava lá esses dias, lá uma manifestação para a liberação das drogas. Meu Deus do céu. A humanidade está... A Bíblia diz, né? Vai ficar cada vez pior. Essa é a realidade. Mas para nós vai ficar cada vez melhor. Aí que tá. Essa é a realidade de quem vive o reino de Deus. Vamos lá. Cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De quem? Agora, então, Paulo faz a contraposição. Não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, presta bem atenção que aqui começa a entrar o processo de transição. Paulo explica como é o povo comum, começa aqui a entrar na questão de como é viver como filho e filha de Deus, ele faz essa contraposição, essa comparação, então aqui começa a entrar no processo. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. Lembra lá dos desejos enganosos de Gênesis? Mesma coisa acontece, mesmo padrão, a plataforma sobre a qual a gente vive. Mas aqui Paulo está dizendo, venham se despir, tirar essa velha natureza, se despir do velho homem, da velha criatura. Então, por favor, olhe para a pessoa do seu lado e fale assim, tem uma velha criatura aí. Olha para o outro lado e fala também, tem uma velha criatura aí. E o negócio é feio. Versículo 23. A serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem. Diga, nova criatura. Criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Quem é a verdade? Lembra de João 14,6? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14,6. Se quiser botar aí, pode colocar João 14,6 para só que não conhece ver. Então, é o processo de transformação da velha natureza para a nova natureza.
E essa é uma das coisas que precisa ficar bem aqui, consolidadas dentro de nós. A partir de hoje, em nome de Jesus, está sendo ligado no seu coração um scanner espiritual para você ficar mais avivamente atento, atenta a esse combate entre a sua velha natureza e a nova natureza. Quanto mais você entrar no reino de Deus, quanto mais você buscar o reino de Deus, quanto mais você viver o reino de Deus, mais claramente essa diferença vai ficar, vai vir à superfície. Tem pessoas que vão se sentir desconfortáveis com algumas roupas que utilizam. Porque anteriormente, vi esse exemplo aqui agora, de manhã não dei esse exemplo veio agora e é o zap espiritual da noite, né? Algumas roupas sensuais, né? Algumas roupas para chamar a atenção, o Espírito Santo vai começar a falar: ô filha, ô filho, se resguarda mais, não fique igual a uma pessoa exposta, igual as pessoas lá que procuram atrair o olhar das outras pessoas através da sensualidade. Você não precisa disso. Porque o meu amor enche o teu coração e você está chamando atenção para um ponto de atenção da outra pessoa que, na verdade, vai querer apenas te usar. Mas você tem que buscar alguém que vai te amar. Não apenas querer usar o que você tem de belo. Então, a nossa natureza vai mudando. Isso é apenas um exemplo. Nós vamos sendo amadurecidos no entendimento do que é ser nova criatura e velha criatura. Mas não é uma coisa que as pessoas vão falar de fora para dentro e você tem que fazer, porque eu fico muito... eu acho que não tem muito a ver assim, quando a pessoa fala, eu não faço tal coisa porque eu sou crente. Nada a ver. Nada a ver. Porque eu sou evangélico, eu sou cristão. Não tem nada a ver isso. Eu não faço porque eu não quero. Eu sou cristão, então eu decido não fazer porque eu não quero, porque, cara, eu já entendi que isso aqui não faz parte mais da minha natureza. É o contrário, sabe? Então, nós entendemos, nós não vivemos sob religião, sobre regras. Nós vivemos a graça de Deus e a graça de Deus nos aproxima dele sem a gente merecer e por conta disso nós vamos conhecendo ele e esse amor toca o nosso coração, toca a nossa vida, nós queremos mais desse amor e a nossa velha natureza já não consegue caber mais, ela quer reinar em algumas áreas, mas a nova natureza que é tão melhor, vem no nosso espírito e começa a mover a gente, e ela nos aproxima de Deus, a velha natureza afasta, a nova natureza nos aproxima, e a gente entra numa guerra interior, querendo que a nova natureza prevaleça. E conforme ela vai prevalecendo, a gente faz a nossa parte, tem o nosso esforço, mas é um trabalho de parceria com o Espírito Santo. O Espírito Santo nos ajuda nessa jornada. E aí a gente vai cada vez mais tendo experiências espirituais profundas e cada vez mais constantes. Quanto mais nós estamos atentos a esse processo de transformação, mais experiências sobrenaturais nós temos. Então, só pelo fato de você se posicionar em acender, ligar, ativar esse scanner espiritual, ficar atento a esse processo de transformação porque você quer mais de Deus, mais experiências com Ele você terá. Quem concorda, diga amém. E que em nome de Jesus não seja assim uma semana, um dia no meio, não, essa experiência seja constante. Você ouça cada vez mais a voz de Deus, você sinta o toque do Espírito Santo, cada vez mais seja ativado em você e pode ter certeza, quanto mais reino de Deus, mais experiências com Ele e melhores serão os dias da sua vida. Estão entendendo o processo? Está vendo que a gente está construindo uma linha de pensamento? Isso é só o começo, gente. A gente precisa entender essa plataforma, esse jogo que a gente está jogando, para então nós entrarmos nos melhores dias das nossas vidas entendendo o seguinte, que nós precisamos instalar essa natureza de Cristo nessa parceria com o Espírito Santo, que abre acesso ao poder do reino de Deus,
dentro de nós, ativa isso, acelera, intensifica, e a partir dessa condição, então nós começamos a nos posicionar diferente, algo de dentro para fora. Você vai começar a se sentir cada vez mais forte. Aquilo que te afetava antes já não vai afetar tanto, ou nem vai afetar mais. Você vai lidar de uma forma mais espiritual, mais capacitada, com as situações que antigamente te traziam tribulação, te deixavam triste, chateado. E às vezes não tem como a gente controlar os nossos sentimentos, mas tem como a gente controlar o tempo que eles duram. Porque não tem como a gente mudar a nossa natureza humana. Nós continuamos a ser humanos. Você é cheio de Deus, você vai continuar sendo afetado pela tristeza? Sim ou não? Sim. Diga sim. Você é cheio de Deus, quando alguém te decepcionar, vai vir um sentimento de decepção? Sim ou não? Sim. Quando alguém te ferir, vai dar uma vontade de dar uma voadora no pescoço? Algumas é um telefone sem fio. Vem à vontade? Só à vontade, né? Em nome de Jesus. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Né? Então, os sentimentos vêm, as emoções geram sentimentos. E nós, então, vamos aprendendo por meio do Espírito Santo a controlar os nossos sentimentos. E a gente começa a aprender a controlar a partir do momento que a gente aprende a identificar e reconhecer que eles fazem parte da velha natureza. A gente sai daquele negócio assim, isso é normal, eu sou assim. Eu sou sanguíneo, eu sou colérico. E é normal da minha natureza. É normal da tua natureza antiga. A tua nova natureza vai controlar essas características do teu temperamento. Em nome de Jesus, diga, eu recebo. Então você vai sendo transformado de dentro para fora. As pessoas vão falar assim, meu, como você mudou, né? O que está acontecendo com você? Você está diferente. Aí você vai falar, é Jesus de Nazaré. É o Espírito Santo que está habitando aqui, está me transformando, fazendo aquilo que ninguém pode fazer. Não tem treinamento, não tem tratamento, não tem terapia, tem nada. É Jesus que faz. Tem situações na alma, sim, que nós precisamos de algumas coisas relacionadas ao nível da alma. Ok. Mas tem coisas tão profundas que só o Espírito Santo pode fazer. E essa transformação, então, vai nos abrindo acesso a poderes sobrenaturais. A gente vai começando a agir de forma sobrenatural, vai entendendo as coisas de forma sobrenatural. Vamos nos fortalecendo de forma sobrenatural. Aí sabe o que acontece? Cada vez a nossa vida vai ficando melhor. Então, lembra aí daquilo que tem atribulado a sua cabeça, as interrogações que vêm agora, as preocupações, os anseios, as expectativas. Tudo isso, em todas essas situações, você vai começar a partir de hoje a caminhar com uma nova roupagem interna, despindo-se da velha criatura, assumindo a nova criatura em Cristo Jesus, sendo transformado na sua forma de falar, na sua forma de pensar, que conduz todas as coisas. Sendo transformado de dentro para fora e a partir disso mudando realidade lá no teu casamento. Mudando realidade lá na sua criação, como pai, como mãe, lá nos seus filhos. Ou como filhos, sendo filhos melhores, mais queridos, trazendo a presença de Deus na vida dos seus pais. Nos relacionamentos no seu trabalho. Então a luz de Deus começa a brilhar cada vez mais incandescentemente através de você. E assim vai ser, em nome de Jesus. Diga, eu creio. Você crê que todas as coisas vão cooperar, vão contribuir para o seu bem? Se você ama a Deus, amém? Então é nessa rota que a gente vai, a partir de hoje, em nome de Jesus. Mas para você entender o seguinte, Romanos 12:2, coloca lá. Esse processo de transformação, ele acontece pela renovação da nossa mente. A nossa área cognitiva, a nossa área racional, ela aprende a palavra, nós decidimos adquirir o entendimento da palavra e a partir do momento que nós decidimos receber a palavra de Deus e receber aquele que é a palavra, Jesus, o verbo que se fez carne, como diz o Evangelho de João, nós então
começamos a receber a ação do Espírito Santo, que traz vida à palavra, e começa a como colocar um pendrive num computador. Você já viu lá quando tá lá o arquivo está carregando? Ou quando os arquivos estão entrando lá ainda e você está esperando o arquivo descer lá, ou a atualização finalizar e fica aquele negócio rodando na tela que você tá com vontade de pegar aquela tela e acaba logo, sabe? E fica aquele negocinho rodando. 90%, 92%, 93%. Aí com 94% demora um pouquinho mais, senão não acaba nunca. Né? Download concluído, 100%. Ô, glória, né? Nós estamos nesse processo de download, 20%, 25%. Tem área que está 90%, tem área que está 80%, mas tem área que está 12%, 1%. Sim ou não? Nós precisamos entender isso dentro de nós, é um processo. Então, esse processo de atualização espiritual, de download espiritual, ele só acontece se nós estivermos de forma intencional, diariamente, tá? E aí Deus faz a obra. Ok. Queremos isso e vamos sendo transformados pela renovação da nossa mente. O que acontece? Esse processo de transformação por meio da palavra, nós não nos deixando conformar, nos amoldar pelos padrões desse mundo, mas desejando ser transformados pela renovação da nossa mente mediante a palavra começa a agir dentro de nós. O Espírito Santo começa então a operar, é como juntar aquele negócio, junta pólvora, junta oxigênio, junta faísca. Aí dá a combustão. Assim é também, é a nossa postura de decidirmos nos alimentar da palavra, viver comunhão, porque acelera o processo, estarmos em grupos de crescimento, estarmos mais juntos uns com os outros, isso acelera o processo, buscando a Deus, junta tudo isso da combustão espiritual. E aí nós vamos experimentando esse processo de transformação. Por quê? Porque a igreja, gente, a igreja é o escritório central de instrução, de apoio do reino de Deus aqui na Terra. É isso que a igreja é. É isso que a igreja proporciona. Depois a gente vai falar mais sobre essas coisas mais ali na frente. Vamos apresentar algumas ferramentas, vamos acelerar alguns processos aí, mas cada coisa tem o seu tempo. Hoje é esse pontapé inicial, tá? Para que a gente possa crescer nessa nova natureza de dentro para fora e aprendendo a alterar as realidades do lado de fora também. Mas começa com a gente tem a tendência de olhar para o outro. Mas quando a gente entende que a maior guerra está dentro de nós e a gente foca nisso, é intencional nessa transformação, aí a gente começa a viver os melhores anos da nossa vida. E eu creio que você quer, né? Então eu quero te convidar para os melhores anos da sua vida. Vamos começar um processo hoje. A gente precisa entender isso, ter essa noção clara de que os melhores anos da sua vida vão ser ativados, primeiro, ao você se entregar totalmente e verdadeiramente para Jesus. E aí talvez você está aí ouvindo, mas eu já sou cristão, já sou batizado. Né? Grandes coisas. Jesus pode não estar reinando em várias áreas da sua vida. Nós precisamos entregar nossa vida para Jesus. Em todas as áreas da nossa vida. De verdade, ele reinar nessa área. Jesus reina em todas as áreas da sua vida. Não precisa responder, não. Para não cair no risco de mentir. Jesus reina em todas as áreas da sua vida? Responda para você mesmo. Em todas. Ele reina, ele é senhor dessa área aí que você está pensando agora, que você está pensando, acha que é nessa aqui? Não. É assim mesmo, isso é bom. Nós precisamos reconhecer, porque a pior coisa é a sujeira ficar debaixo do tapete. A pior coisa é nós não entendermos em que ponto que nós estamos. Então nós precisamos ser verdadeiros e reconhecer que tem áreas da nossa vida que precisam ser entregues para Jesus de verdade. Quando a gente não consegue enxergar, é que a situação está mais feia do que parece. E aí, primeiro ponto é se entregar para Jesus verdadeiramente, e eu te estimulo então a preencher essa ficha que está na sua frente aí e entregar para o pessoal na recepção. Tem caneta aí, tem a ficha, essa ficha do bem-vindo que está na cadeira da frente, você preencher. Se você quer aceitar Jesus hoje, faça isso hoje, não
Não deixe para outro dia, entregue o pessoal da recepção lá fora e comece um novo processo, ou até de retomar sua vida com Jesus, ou de se integrar mais à igreja. Não perca essa oportunidade. Então, esse é o primeiro ponto. Só que isso a gente precisa fazer todo dia. Procurando fazer essa análise. Será que todas as áreas realmente estão entregues? Gente, quando uma coisa é importante para nós investimos tempo e dinheiro. E aí a gente tem duas boas referências para analisar se nós entregamos realmente a nossa vida para Jesus. Quando a gente vê a nossa agenda, quando a gente vê a nossa fatura de cartão de crédito, quando vê as nossas contas, quando vê o tempo que a gente utiliza, as coisas que a gente tem pensado. Quando a gente faz essa análise, a gente vê quantos % tem de Jesus ali. Quer ver uma comparaçãozinha básica? Quanto tempo eu uso para ver YouTube, Instagram e Facebook e quanto tempo eu uso para ler a Bíblia? Oh, excelente comparação. Isso mostra a nossa intencionalidade. Está entendendo? Agora, quem tem sede e fome da presença de Deus, quer viver reino de Deus, lê mais Bíblia, lê mais livro, está mais conectado às coisas de Deus do que aos entretenimentos que hoje estão aí para desviar a atenção e distrair as pessoas. Certo? Então, é uma referência de tantas. Então, entregar a vida para Jesus. Em que você investe teu dinheiro, teu tempo, tua atenção, tua energia? Segundo ponto é estar disposto a se manter nessa transformação intensa, como eu já aqui citei antes, para que a sua natureza velha venha a ser transformada numa nova natureza, na sua forma de pensar, na sua forma de olhar para as pessoas, na sua forma de tomar as decisões, na sua forma de reagir na hora que aperta o teu calo. Ah, antes, se pisou no meu calo, eu falo a verdade. Olha, você é isso, você é aquilo, eu sou verdadeiro. Mas aí você está agindo na carne. Você está vomitando na pessoa. Porque se você estiver em Deus, você vai falar, querido. Aí você não vai falar nem nada, você vai guardar ali, você não vai deixar a ira vir para fora. Mas se por acaso você vê que é o momento para pontuar uma situação, você vai falar com todo amor, delicadeza, bondade. Você vai ter compaixão da pessoa. Você vai procurar olhar da forma melhor, não da forma maliciosa, como nós vimos domingo passado. Tua reação vai ser diferente, você não vai chutar o balde, você não vai deixar a carne ir para fora. Você pode falar a verdade em amor, é diferente. Ser transparente sim, mas diferente. Então é uma transformação que vem de dentro para fora. A partir disso, quanto mais nós vamos atraindo o reino de Deus para a nossa vida, para o nosso jeito de ser, o céu se abre e a gente começa a viver, tanto no nosso relacionamento com Deus, quanto no nosso relacionamento com as pessoas, e também relacionado ao mundo espiritual que está nos bastidores de tudo que acontece, nós começamos a crescer em força, em sabedoria, em discernimento, em conhecimento. Começa a enxergar o que as pessoas não enxergam, começa a agir com as ferramentas que Deus nos dá, espirituais e também atitudinais, posturas, que nós mudamos e agimos de forma diferente mediante o que a palavra nos ensina e vimos que são atalhos para chegar num resultado melhor. Tudo isso está disponível para você. Eu quero só perguntar para você, você quer? Só Simone quer. Eu vou perguntar de novo, você quer? Aumentou agora. Gente, está disponível, é um desperdício, eu fico agoniado. Em nome de Jesus, que seja despertado em você essa indignação santa. Eu falei de manhã, né? Eu falei sina santa, só que não ficou bom, ficou uma coisa, parece nome de dupla sertaneja, né? Mas que venha a ser ativada em você uma incomodação diária, constante, porque assim, ó, se esse negócio está disponível, você crê que isso é verdade? Você crê que isso que eu falei aqui é verdade? Você crê que a Bíblia é verdade? Então para pensar, gente, meu Deus do céu, se esse negócio está disponível para mim e para você, poxa vida, quem é o maior obstáculo para você viver o melhor de Deus? Quem? Fala eu, fala o teu nome. Fala, Sérgio, você é o maior obstáculo. Vamos melhorar assim, ó. Ô, velha natureza do Sérgio, você é o maior obstáculo. Se olha no espelho espiritual aí, olha para tua velha natureza enrugada, feio para chuchu.
Agora, se imagina olhando no espelho agora, do ladinho da velha natureza, a sua nova natureza, lindo, linda, né? Brilhando no Espírito Santo, a luz de Deus brilhando ao teu redor. Está visualizando no espelho espiritual? Está aquela velha criatura feia, enrugada, coisa horrível, roupa rasgada, né? Daquele jeito que você sabe, do lado ali espiritual você está vendo agora. E aí do lado ali, nesse espelho espiritual, você está vendo agora uma nova você, um novo você. Agora você vai falar assim, ó, nova criatura, Sérgio, nova criatura, fala aí. Isso. Você vai crescer em mim. E nós vamos viver os melhores dias das nossas vidas. Oh, glória! Se isso está disponível para mim e para você, como é que a gente vai querer menos? Como é que você vai se acomodar com menos do que isso? Não dá. Então, em nome de Jesus, nunca mais na vida você vai ter paz enganosa. Eu ia falar só paz, mas ia ficar ruim, né? Essa paz enganosa, ficar acomodado. Não, deixa a vida me levar. Não, em nome de Jesus, o Espírito Santo vai falar com você todo dia. E você vai se lembrar dessa palavra todo dia. A nova criatura em Jesus pode crescer em você, você pode ser transformado pela renovação do teu entendimento, o Espírito Santo habitar, você ser transformado à imagem e semelhança de Jesus, como nós vimos em Efésios, vestindo uma nova roupagem, nova criatura, e daí para frente é vitória! É vencendo as guerras, e aí vem a guerra e você vai estar lá igual, né? O Popeye, depois que come espinafre, um dia eu falei, come alface, paguei meu amigo, né? Igual o Popeye, depois que come espinafre, fica fortão e tal, e você se sente assim por dentro, as pessoas de fora não veem, mas você por dentro tá bem, você tá lá, vem a tribulação, você olha para a pessoa com olhar de compaixão, vê aquela pessoa que está te atribulando, você olha assim para a pessoa, aí a velha criatura começa a falar, vai lá, faz com ela também, afinal de contas ela merece, aí a nova natureza fala assim, perdoa porque não sabe o que faz, ora por ela, ora por essa pessoa, abençoa em vez de dar o troco, né? Faz essa pessoa conhecer Jesus através de você, leva Jesus. A gente vai ter umas atitudes práticas aí pela frente, segura, seguir sendo nos próximos capítulos. Vamos entrar nessa série aí, né? Meu Deus, vocês ficam de madrugada até o sol raiar vendo série? Então pelo menos vem domingo para assistir a série. E assim a gente vai crescer, essa é a vontade de Deus para mim e para você. E o último ponto, que é o que vai direcionar a gente nessas semanas, atrair a cultura do céu. Atrair a cultura do céu. Está disposto a atrair a cultura do céu para a sua vida? Então, a partir de hoje, em nome de Jesus, começa uma nova jornada na sua vida. Os melhores anos, melhores dias e anos da sua vida começam agora, em nome de Jesus. Como assim, Sérgio? Mas está tudo muito bom, está tudo muito bem. Só que com Jesus, gente, como a gente está sempre sendo transformado, olha só, não tem como ser diferente. Com Jesus, sempre nós temos a oportunidade de ficar melhor. Por quê? Porque se nós somos, como vimos em Efésios lá, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade, esse é um processo, como nós já vimos. Então, é um processo crescente. Então, nós, se continuarmos nesse processo, amanhã, segunda-feira, você vai olhar para o seu espelho espiritual e vai ver você mais parecido com a nova natureza, mais brilhante, mais leve, mais forte, mais vibrante, mais intenso, com mais coragem para enfrentar os desafios, está passando os problemas, vai caminhar na certeza e vai falar assim, ó, tá difícil, parece impossível, mas eu sei que Deus está agindo em todas as coisas para o meu bem, eu vou avançar, vou vencer, e lá na frente eu vou olhar para trás, vou contar o testemunho do que Deus fez na minha vida, através da minha vida. Quem recebe, diga amém! É isso que vai acontecer, fica ligado, porque essa é a história dos filhos de Deus, aqueles que vivem em reino de Deus. Então vamos avançar nesse processo. Para isso, fique atento, porque dois reinos não coabitam. Ou habita o reino de Deus em você, ou habita o reino das trevas. Então tome a decisão de viver reino de Deus. Ou um ou outro que vai governar. E a partir de agora, em nome de Jesus, na tua vida vai governar o reino de Deus, em todas as áreas. E vai começar um processo de transformação
direto. Nós estamos nos grupos de crescimento vendo sobre maturidade espiritual de uma forma prática. Vamos, assim que terminar, daqui a 2 semanas, nós vamos entrar saúde da alma. Transformações constantes. Então, é mais ferramenta para a gente crescer. Se analisar, pegar a palavra, orar em cima dela, trazer para a nossa vida, fazer uma autoanálise e partir para a transformação. Quem não está no grupo de crescimento, vem quarta-feira, 7h30, aqui na reunião de crescimento, quem puder. E depois a gente vai dar outras ferramentas nos domingos, tá? Mas fique atento nessa direção, porque Deus começou na sua vida os melhores anos, os melhores dias da sua vida, se você quiser. E se você quiser, fique de pé que nós vamos orar então.